Olá, eu sou a Larissa, esse é o Coisa de TV, o canal quando eu apareço aqui sozinha. Vocês sabem que talvez eu fale de true crime, talvez eu fale de reality da Record, talvez eu fale de reality de casamento e talvez, de vez em quando eu estreio uma temporada de Malhação no Viva, eu falo de Malhação. E hoje eu vim aqui falar do que? Eu vim falar de Malhação. Porque vai estrear a Malhação 2010, a Malhação do Bruno Gissoni, a Malhação do Pedro e da Catarina, como você preferir chamar, no Viva, agora dia 5 de dezembro. E eu vim contar um pouco da história, falar pra você se vale a pena assistir, se não vale a pena assistir. Corre com a gente depois da vinheta. Aproveitando para dar aquele recado que a gente dá sempre, se você ainda não é membro do nosso canal, aproveita e dá aqui uma olhada no clube de membros. Por exemplo, se você fizer parte do Plano Maneco, você ganha 2 vídeos extras, além dos vídeos que a gente já solta no canal. E você pode ouvir o Fábio falando sobre o filme Desencantados, ou você pode me ouvir falando sobre a série The Bear, que foi no nosso último vídeo de recomendações que tá lá para quem assina o Plano Maneco. Então dá uma olhada aqui embaixo, também tem o Plano Valsir para quem só quer ajudar a gente, esse plano continua. Mas vamos lá! Malhação 2010, a Malhação do Bruno Gissoni, a Malhação do Pedro e da Catarina, do que se trata, né? Nessa época ainda existia esquema de colégio, né? Ainda existia Malhação de colégio, então a gente tinha o colégio de primeira opção. E é aquela história clássica, né? Uma história clássica de Malhação, uma história clássica de Malhação, uma história clássica de novela, uma história clássica de romance, que assim, é uma menina rica, que é a Catarina, uma menina classe média, na real, né? Ela não é super riquíssima nem nada, mas ela tá numa... Senhoras, motos hoje, elas querem que vocês se inscrevam no canal. É uma menina com uma situação financeira confortável, que acaba se apaixonando. Ela é a Catarina, que é, né, o nome dela é Catarina, ela é interpretada pela Daniela Carvalho, que ela acaba se apaixonando por um cara que vem de uma classe social mais baixa, que é o Pedro, que é justamente o Bruno Gissoni. O Pedro, ele é um menino que ele vem de uma família mais pobre, né? A mãe dele dá um duro danado pra sustentar os filhos, os pais e tal. E aí, pra complementar a renda, ele tem que atacar de DJ. Ele faz bico de DJ em festa, tal, quando ele pode. Então ele tem que conciliar estudos e atacar DJ. E aí, com isso dele atacar DJ, ele consegue um bico de DJ justamente numa festa que a Catarina tá organizando, né? E aí, meio que, tipo, é durante essa história aí que rola ali mais atenção entre os dois, né? Porque assim, ela tem carro importado, telefone celular, ele só tem uma magrela e um AP no BNH, mas ele fala tudo que ela gosta de escutar, e deve ser por isso que ela vem procurar ele, né? A ponto do quê? A ponto eles começarem a se envolver. Eu quis citar essa música de Charlie Brown Jr. porque é muito essa história, né? Tipo, um cara que não tem nada, ele não, né? Ele só tem um set de DJ e um AP no BNH, porém ela tem, né, telefone celular, ela tem uma casa boa. E ele fala tudo que ela gosta de escutar, porque justamente na sinopse diz que o quê? Que eles começam a se conectar porque um entende muito bem as aspirações e o mundo e o modo de ver a vida do outro. Então é 100% a história de tudo que ela gosta de escutar, by Charlie Brown Jr. Né? Mas só que acontece, né? Eles se apaixonam, né? Rola aquela tensão entre os dois. Na verdade, a Catarina começa a se aproximar do Pedro porque ela tá tendo... um problema com o relacionamento dela com o Eric, né, que é o cara que ela namora, que é o do Amsock, e ele meio que tá dando em cima de outras meninas e não sei o que, e ela quer criar um ciúmes, e é meio que por isso que ela começa a arrastar uma asinha pro Pedro, mas no fim acaba virando amor verdadeiro, amor eterno. Só que a gente tá falando, né, de mocinhos de malhação, né, então assim, eles vão ficar juntos logo no começo, tudo vai dar certo? Não, né? Vai ter problema por quê? Claro que tem uma pessoa que é apaixonada pelo Pedro, porque em toda malhação tem isso, que é a Ângela, que é a Ana Terra Blanco, que é uma amiga dele, que é, tipo, amiga lá do bairro, que ele já até, né, tipo, mas é que é super apaixonada por ele, mas ele não percebe, ele meio que trata igual a irmã, sabe, assim? E aí rola isso, assim, e vai chegar uma hora que ela vai ficar meio revoltada com essa história, porque, tipo assim, eu estava ao seu lado, só você não viu, como diria a música da Pitty, né? Hoje estou fazendo muita referência musical. Mas é isso, né? Eu tava ali o tempo todo, só você não viu, fica meio essa história, porque eles também têm interesse em comum, ela também gosta de atacar DJ, ele meio que ensina isso pra ela e tal, e ela mostra, ai meu, eu tô aqui, né? O tempo inteiro e você vai atrás da Patricinha lá e tal, então isso vai rolar, vai ter um problema, mas o grande problema, o grande vilão da história vai acabar sendo o Lúcio, que é o Gabriel Chadan,
que é o vilão que é apaixonado pela Catarina. A Catarina meio que caga pro Lúcio, não quer saber de Lúcio, não nada a ver com o Lúcio, mas o Lúcio, como todo vilão meio obcecado de Malhação, fica um pouco obcecado por ela, e aí ele quer porque quer. Então o que ele vai fazer? Ele vai armar uma treta entre o irmão da Catarina e o irmão do Pedro, pra que os dois se afastem. Tipo assim, ai, seu irmão foi lá e bateu no meu, tipo, seu irmão não presta, meu irmão tá mal por causa do seu irmão. E aí o Pedro falou, tipo, né, o outro falando, não, nada, passando um avião. Mas o outro falando, não, nada a ver, meu irmão jamais faria uma coisa dessas, né, tipo, jamais faria uma palhaçada dessas com a gente, essas coisas todas. Enfim, o que acontece? O Theo, que é o Rony Kriwat, não sei como se fala esse nome, ele é acusado de agredir o irmão mais novo da Catarina, que é o Fred, que é o Bernardo Mesquita. E aí isso acaba afastando os dois, porque assim, tanto o Theo é processado por uma coisa que ele disse que não fez, como o Fred acaba sofrendo sequelas por causa dessa agressão. Ele perde memória, é uma treta complicada. Então, assim, a Catarina fica, claro que foi seu irmão que acabou com o meu, e o Pedro fala, meu irmão não teve nada a ver com isso, você tem que acreditar que ele é inocente. E ninguém sabe o que aconteceu de fato com essa história, justamente porque o Fred perde memória, né? E quem armou, na verdade, isso foi o Lúcio, pra que Pedro e Catarina começassem a se estranhar e ele pudesse, né, apostar ali naquela mulher que não quer nada com ele, mas ele é um vilão de Malhação e ele vai tentar assim mesmo, né? Apesar dos pesares, apesar das muitas armações, Pedro e Catarina vão sim viver um romance, eles vão ficar apaixonados, eles se apaixonam, eles vão, entre idas e vindas, vocês sabem, Malhação, idas e vindas, mas eles vão ser o casal principal da novela. Mas o que mais tem em Malhação? Merchan social. Porque além de falar um pouco, né, das questões do jovem que tem que trabalhar ao mesmo tempo que tem que estudar, que é o Pedro, que tem que ter essa outra profissão que é atacar de DJ para poder complementar a renda, porque os pais dele não têm dinheiro e tal, vai também tratar a questão do bullying, porque depois que o Theo, né, que é o irmão do Pedro, é acusado de fazer, né, tipo, de agredir o Fred, ele começa a ser muito hostilizado na escola. Então ele começa a sofrer uma espécie de bullying e tal, e ele começa a ficar revoltado por causa disso. Então isso também é uma coisa que acaba sendo abordada na novela, né? Quanto que sofrer perseguição na escola pode fazer com que, né, pode acabar com a sua saúde mental. Enfim, além disso, a gente tem o clássico, né? O clássico merchan social de toda temporada de Malhação, que é a gravidez na adolescência. Porque o que acontece? O Fred, antes de sofrer o acidente lá, de ser agredido e perder parte da memória, ele tinha deixado a namorada grávida. E a namorada dele acabou ficando em dúvida. E ele sabia, né? Ela acaba ficando em dúvida se ele perdeu mesmo essa memória ou se ele tá fingindo que ele perdeu pra não ter que assumir o filho. E aí, pra não entrar nessa celeuma, nesse problema, ela resolve assumir o filho sozinha. E aí ela tem a ajuda de um amigo que vai ajudar ela, né, nessa coisa tão difícil que é ficar grávida, né, adolescente e tudo mais. Então são esses três, a gente tem essa história principal, né, que envolve vilões, mocinhos, Pedro e Catarina. Você tem aí algumas histórias secundárias de merchan social. E a gente tem uma das partes mais lembradas da novela, que é o goleiro Michael, né, que é o Marcelo Melo Júnior. Ele é um goleiro que ele tem uma carreira promissora no futebol, e aí ele acaba se apaixonando, conhecendo, na verdade, uma menina rica, que é a Babi, que é a Maria Pina. Mas eles têm uma situação inusitada, porque, tipo, ela um belo dia lá, ela quebra o carro, e aí ele vai ajudar ela, e aí no que ele vai botar a mão embaixo do capô do carro, a menina fecha o capô do carro, o capô do carro cai com tudo na mão do Michael, e ele tem uma fratura super grave na mão, só que ele é goleiro, então ele tem que ficar um tempo se recuperando. Mas no meio disso rola um romance. E eles se tornam meio um casal meio gato e rato, meio uma coisa assim, tipo, também meio tudo que ela gosta de escutar, porque o Michael vem de uma situação financeira muito menos privilegiada do que a Babi, que é super patricinha e tal, né? Mas é um casal que acaba sendo muito querido, porque a parte humor, né? Uma parte, assim, alívio cômico da novela. Era uma das partes que eu mais gostava de acompanhar. Então, virou um casal que muita gente lembra. Muita gente não fala nem Malhação do Pedro e da Catarina, fala que é a Malhação do Michael e da Babi. É um dos casais que, tipo, pegou muito, assim, né, o carinho do público. E como estamos em tempos de Copa do Mundo, vamos lembrar, inclusive, que teve uma coisa curiosa, porque
Na verdade, tinha um time de futebol envolvido na Malhação, nessa Malhação muito antes de Avenida Brasil, eles já trouxeram isso, né? Tinha esse time de futebol que o Michael jogava, então apareciam os outros jogadores, esse time ficava perto do Gigabyte, da época ali da Malhação, que tem outro nome, que depois eu vou falar um pouco sobre isso também. E aí, no último capítulo da novela, você tem a participação de jogadores, realmente. 3 jogadores do Santos participam. O goleiro, que se não me engano chamava Rodrigo. Gente, agora eu não botei... Isso eu não botei no roteiro, aí eu me lasquei, né? Tipo assim, vamos ver. Deixa eu ver. Rafael, não era Rodrigo não. Rafael, quase. Não gostaria de cometer esse erro. Quem participa é o goleiro Rafael, o Ganso, que também tava super em alta nessa época. E quem é ele? Ele, menino Ney. Neymar, muito antes de polêmicas de Copa, muito antes de Bruna Marquezine, quando ele era apenas um menino da vila, tava fazendo super, né, tava começando ali a carreira no Santos, mas já tava, né, mostrando muito talento. Naquela época, Neymar e Ganso era a dupla, né, a dupla dinâmica do Santos. E aí eles participam do último capítulo da novela. Você veja que eles eram tão acessíveis que eles participaram de um último capítulo de Malhação. Neymar ainda de bonezinho, assim, imagina, né? Eu assistia jogos do Santos com meu primo, que é santista. Um beijo para o Pedro Henrique, caso ele esteja assistindo esse vídeo. Via o São Paulo perder bastante, né? Era bem chato. Além disso, assim, falando agora da parte da República, né? Que eu falei que eles tinham um time de futebol lá perto. O Michael, ele fica numa situação complicada, porque ele tá com um problema na mão, né? E tal, e ele não pode jogar e tal. E aí ele vai morar numa república, porque estamos falando de Malhação. O que mais temos de Malhação? Além de casal que é atrapalhado por vilão, merchan social, nós temos também república, né? E aí tem que ter uma república. Essa república fica em cima do Botecão, que é o Gigabyte da época, daí sim, que dessa vez é comandado pela Ailton Graça. E ali dentro dessa república tem, né, uns tipos já meio divertidinhos, né? Tem uma Maria Chuteira, tem Lucas Salles, inclusive, como ator. Tem ali a galerinha da República, que é sempre a galerinha da República. Tipo, a mesma galerinha da República do Múltipla Escolha é a galerinha da República do Primeira Opção. É um clássico, um grande clichê de Malhação que é trazido de volta aí. O que mais é um clichê de Malhação, que também vai ser trazido de volta nessa temporada, é a vilã maluca que entra aos 45 do segundo tempo. Se você assiste Malhação, pode ser que você, né, tipo, algumas temporadas usaram desse recurso. A novela não tava indo tão bem, talvez, de audiência. E aí, a gente, ou não tem, a vilania do Lúcio não tava convencendo muito, que a gente precisa de uma vilã que, de fato, consiga separar esse casal principal de um jeito que o público compre essa história de uma forma melhor. Então, quem entra aos 45 do segundo tempo é a Raquel. Porque a Catarina descobre que ela tem uma irmã, né, chamada Raquel, que é uma irmã que tava perdida por aí. E aí essa menina sofre de bipolaridade. Um negócio bem controverso, porque é super mal abordada essa história da bipolaridade, porque a menina é meio completamente transtornada, assim. Eu acho meio de serviço o modo como é abordado o fato, tipo assim, porque fala mesmo na novela que ela é bipolar, assim. Então, acho que não precisava, sabe, ligar uma vilã com um transtorno, tipo, que é um transtorno completamente tratável. A bipolaridade é um transtorno tratável. Falando aqui no meu lugar de pessoa que conviveu e convive com pessoas que lidam com essa doença. Então, assim, bem complicado. Eu sempre achei meio ruim essa abordagem. Mas, enfim. O que acontece é que a Raquel, ela chega transtornada lá e ela rouba o namorado da irmã, ela rouba Pedro de Catarina. Só que no final, assim, né, vai virando uma coisa muito rocambolesca mesmo, porque aparece um tal de Rick, que era padrasto dela, que era casado com a mãe dela, né, porque Catarina e Raquel não têm a mesma mãe, elas são irmãs de mesmo pai. E aí ele começa a perseguir, assediar ela, e aí vai virando uma loucura mesmo, assim. Sabe aquela Malhação que no fim tenta virar uma coisa meio ação, meio vilão maluco, meio tipo, né, perseguições, etc. É isso que acontece no final dessa Malhação, assim, não vou dar muito spoiler, mas dá uma mudada boa, assim. Eu lembro que a festa final tem essa coisa da irmã da Catarina que chega bem vilã maluca e depois tem esse Rick que aparece e tudo mais. Falando, né, que a gente teve que usar de alguns recursos para trazer a audiência, por que eu tô falando isso? Porque Malhação 2010 teve uma média de audiência de 16 pontos com um pico de 19. Pra título de curiosidade, a Malhação anterior, que era a Malhação do Fiuk, tinha uma média de 21. Então, assim, perdeu pra Malhação do Fiuk
e por bastante. Então, essas mudanças de roteiro ali no meio, tipo de trazer vilã e tal, era pra conseguir trazer uma audiência, levantar um pouco essa audiência. Malhação tende a ter uma temporada que vai bem, seguida por uma temporada que vai mal, mas a temporada do Fiuk tinha ido até que razoavelmente bem. Foi uma temporada muito falada, até porque o Fiuk na época tinha uma certa fanbase por causa da banda Rory, né? A Globo se utilizou disso com certeza. Essa daí, talvez, porque também você tenha saído de uma história bem adolescente, porque eu achava Malhação ID com uma história bem mais adolescentinha, assim. Até os atores tinham cara de mais novos, você já vai pra uma Malhação que tem uma galera que já parece mais as Malhações mais antigas. E aí eu acho que talvez o público não tenha comprado tanto. Também era uma história que voltava às vezes em umas coisas que não eram tão interessantes, né? Outra curiosidade que foi a estreia do Bruno Guiçoni na Globo, não a estreia dele na TV, porque ele já tinha feito uma Malhação da Record chamada Alta Estação, e deu certo, né? Assim, lembrem-se que Malhação, quando ainda existia, era um ótimo celeiro de novos talentos, né? De atores e tudo mais. Então, logo ele entrou em Avenida Brasil, foi emendando aí outros papéis e tudo mais, e conseguiu brilhar como o mais bonito dos irmãos Simas, né? Desculpa, Fábio, mas essa é apenas a grande realidade. O Bruno Guiçoni é o mais bonito dos irmãos Simas. Agora você quer saber, vale a pena assistir? Você gostou? Essa época era uma época assim, 2010, eu tava terminando a minha faculdade e tudo que eu podia fazer pra enrolar meu TCC, eu fazia. Então, eu assisti a Malhação do Fiuk inteira, porque já era uma época que eu tava pensando em projeto de TCC e tal. E depois sim vi essa Malhação porque, pô, nossa, 5 da tarde, eu já escrevi esse projeto há tanto tempo, eu já li sobre música eletrônica, eu já tive que saber o que é um sintetizador, um teremin e não sei o que, porque era sobre isso meu TCC. Estou cansada, vou ver uma Malhação. Então eu assistia. Não é uma das minhas Malhações preferidas, não acho uma coisa assim genial, mas não acho ruim também. E eu acho que a parte ali do goleiro Michael realmente era muito divertida. Então eu me divertia bastante com essa parte. A parte do Pedro e da Catarina nem tanto. A Catarina não era uma mocinha de toda horrorosa, porque ela sabia se portar, ela tinha... se portar assim no sentido de ela sabia se impor, né? Não era portar a palavra, era impor, né? O pós-Covid eu ainda sigo trocando palavras. Isso de fato acontece. Você leu sobre o brain fog lá, a nuvem que fica no seu cérebro, isso é completamente verdade. Eu não achava ela uma mocinha chata. Eu gostava até do casal principal, mas acho que se perde ali um pouco nas maldades do Lúcio. Acho que vai ficando uma coisa meio repetitiva também. Tem ali um casal com o Fred, que é o ex dela ali, que também que não funciona muito e tal, mas tem umas partes interessantes. É uma Malhação, ok, uma Malhação que passa de ano, uma Malhação que passa na média. Provavelmente, se você era adolescentinho em 2010, você vai lembrar com bastante carinho dessa Malhação, pode ser que sim, porque como a gente já fez um vídeo aqui no canal, antiquíssimo esse vídeo, a melhor Malhação é a Malhação que você assistia na boa época da sua vida, que era a sua adolescência, quando você podia ficar apenas assistindo Malhação. Essa é a ótima Malhação. Para alguns a Malhação do Cabeção, para alguns a Malhação do Fiuk, a Malhação da Betina, para alguns a Malhação Viva a Diferença. Então, assim, depende de quando você era jovem, quando essa novela falava mais com o seu, né, com o seu momento de vida. Uma temporada que até que vale assistir. Eu acho que é uma temporada que tem seus bons momentos, assim. Marcelo Melo Jr., como eu já disse, muito bem. A Maria Pina também, que faz a Babi muito bem. E é isso. Ela estreia dia 5 de dezembro no Viva. Se você quiser conferir, fica de olho, né? Se você for grande entusiasta de Malhação. Se você não quiser, pelo menos você relembrou essa Malhação, que talvez você não lembrasse. Bom, é isso, gente, é isso. Conta aí pra mim se você assistiu essa Malhação, se você gosta dessa Malhação, se é uma Malhação que fala ao seu coração, ou se é uma Malhação que você prefere se esquecer, se é uma Malhação que você nem viu. Diga aí, né? Abra seu coração. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. As nossas pessoais e a do canal. E dá uma olhada no nosso clube de membros. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque isso também ajuda nas nossas métricas. E além disso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!